Bom dia, galera. Bom dia, filhos d'Alva. Eu percebo que muitas pessoas, muita gente atualmente está falando em Matrix, falando em ocultismo, falando em caos social que a gente está começando a entrar agora na nossa sociedade, nesse último ano de 2019, em que a gente está entrando em sérios conflitos de polarização. E esse caos está fazendo o sofrimento das pessoas se intensificar, fazendo com que as pessoas comecem a ter noção, ter consciência da Matrix que a gente vive. E muita gente acha que Matrix, a ideia Matrix, vem do filme Matrix. Só que o filme Matrix, na verdade, ele já é uma síntese mais atualizada de uma ideia muito mais antiga. Porque Matrix é a ideia de que nós vivemos em um mundo artificial, em uma realidade artificial. Só que a filosofia, ela já vem falando sobre uma realidade simulada, uma realidade artificial já há muitos e muitos e muitos séculos. Muitos séculos. Isso porque o próprio ser humano, ele já é filósofo por natureza. O simples fato do ser humano ser capaz de raciocinar através do pensamento crítico, através da negação, então ele já vem filosofando desde milênios. A gente não tem uma data exata para afirmar desde quando o ser humano raciocina, desde quando o ser humano pensa, desde quando o ser humano filosofa. Não tem. Mas antes disso, antes do conceito de Matrix, a gente vivia nos conceitos místicos, esotéricos, nos conceitos de religiosidade, de mais partidos para a explicação mitológica. Né? Explicação mitológica que dava origem aos deuses, produzindo os deuses e as histórias dos deuses. Se a gente for pegar os deuses gregos, que são os mais atuais, o politeísmo mais recente, né? Que foi transformado pelo Império Romano em cristianismo, em monoteísmo. Então a gente vê que os deuses eles têm histórias, a história da vida dos deuses é semelhante à nossa vida. E isso tudo tem um porquê. Porque as pessoas tentavam explicar uma coisa que elas não compreendiam de forma simbólica. E elas criavam as histórias para conseguir explicar esses processos internos, processos que acontecem dentro da nossa mente. E aí elas foram criando os arquétipos. Mas a filosofia, a partir dos pré-socráticos, isso há mais ou menos 2.500 anos, há mais ou menos 2.500 anos, que na época ali de 500 a 1.000 anos antes de Cristo, na época em que, antes de Sócrates, em que Empédocles, Pitágoras, Anaxágoras, Demócrito e outros filósofos como esses, eles já partiam para uma tentativa de explicação da realidade transcendendo os mitos, buscando assim uma explicação mais racionalizada. E a partir daí eles foram chegando a conclusões que sugerem a existência de uma Matrix. O próprio Sócrates e Platão já falavam sobre a diferença entre um mundo eterno, não manifesto, e um mundo manifestado. Né? Eles já faziam essa diferenciação e isso, de certa forma, já trazia uma noção de Matrix. Mas o que eu quero focar hoje é chamar a atenção para Descartes. Descartes, nascido em 31 de março de 1596 na França, falecido em 11 de fevereiro de 1650 na Suécia. René Descartes tem o seu nome latino original de Renatus Cartesianus. Renatus Cartesianus. René Descartes, ele influenciou muitos pensadores importantes que deram seguimento à filosofia e à própria ciência.
possibilitando o desenvolvimento da nossa sociedade, da nossa realidade atual, da nossa modernidade, né? Alguns deles que foram influenciados por Descartes foi Newton, Leibniz e Hegel. São pensadores extremamente importantes, sendo um deles Isaac Newton, que é considerado o mestre da ciência, né? O pai da matemática. E filósofos pensadores que foram influenciados após Descartes, que foram influenciados pelo próprio pensamento cartesiano, foram Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, Agostinho de Hipona, Arquimedes e alguns outros. Então, são filósofos também importantes, né? Descartes ele sugeriu a fusão da álgebra e a geometria, o que criou, deu origem à geometria analítica e também ao sistema de coordenadas, o plano cartesiano, que recebeu o nome dele, né? Porque o nome dele não é René Descartes, é Renatos Cartesianos. Então, o plano cartesiano que ele desenvolveu através do sistema de coordenadas recebeu o nome dele de plano cartesiano. Ele foi também fundador da filosofia moderna e pai da matemática moderna. Então ele revolucionou, foi dessa transição da filosofia antiga para a filosofia moderna. O surgimento do racionalismo em oposição ao futuro, empirismo. Então, René Descartes também foi pai do racionalismo, uma tentativa de racionalizar, isso já saindo na época do romancismo, partindo para originar a formação do iluminismo. Então ele estava saindo daquele pensamento pesado da Idade Média que tentava monopolizar o conhecimento, a sabedoria, difundindo a crença cristã monoteísta, na tentativa de controlar as pessoas. Algumas obras, as obras de René Descartes. Regras para a Direção do Espírito, de 1628. O Mundo, ou Tratado da Luz, de 1632 a 1633. Discurso do Método, de 1637. Geometria, de 1637. Meditações sobre Filosofia Primeira, de 1641. Princípios da Filosofia, de 1644. E As Paixões da Alma, de 1649. Essas são as obras de Descartes. Mas por que eu estou falando de Descartes agora e relacionando isso com a Matrix? Descartes, ele foi o autor daquela frase, aquele enunciado, penso, logo existo. Por que ele chegou a essa conclusão? Ele chegou a essa conclusão por causa de pensamentos anteriores que buscavam questionar a nossa realidade. Então ele começou a perceber que na vida dele, na realidade em que ele vivia, na cultura em que ele vivia, no meio em que ele vivia, ali na casa dele, nos vizinhos dele e tal, as pessoas elas tinham crenças sobre a realidade. Elas acreditavam que a realidade era de uma maneira. Só que a realidade começou a se apresentar para Descartes posteriormente de uma forma extremamente diferente. Ele começou, eu estou saindo da minha casa, saindo da minha vila e estou saindo do meu bairro, saindo da minha rua, saindo da minha cidade e estou começando a compreender que na verdade as pessoas acreditam em coisas diferentes, que as pessoas têm ideias diferentes, elas têm verdades diferentes, elas não têm uma conclusão semelhante. E aí René começou a se questionar, o que é verdade? O que realmente é realidade? Foi então que ele pensou, então eu vou fazer o seguinte, eu preciso de um norte. Porque já que eu não consigo identificar o que é real, não consigo saber o que é real, eu não posso confiar nos escritores do passado, porque eu não tenho como saber exatamente o que eles pensavam enquanto escreviam. E eu também não posso confiar nas pessoas à minha volta, porque elas estão limitadas ao meio em que vivem.
sendo que além disso existe muito mais. Existem ideias novas, ideias diferentes, filosofias diferentes. E aí então ele criou o norte, ele encontrou o norte. Ele chegou à conclusão de que eu, que estou me questionando, me pensando, eu sou algo. Então, o pensamento que surge vem de um eu que pensa, mesmo que seja a dúvida, mesmo que seja a negação. Então, o eu que pensa é algo que eu posso experimentar e afirmar que existe. Porque mesmo que ele não saiba, mesmo que ele tenha dúvidas, eu sei que ele existe, porque ele está aqui dentro de mim questionando. E essa dúvida seria, de certa maneira, a única verdade. E a partir dessa dúvida, ele criou esse primeiro enunciado. Penso, logo existo. Porque se eu duvido, eu estou pensando. Se eu duvido da minha existência, eu estou pensando. Se eu estou pensando, então eu existo. Mesmo que seja uma dúvida. A partir dessa primeira dúvida, René Descartes começou a desenvolver todo o seu sistema filosófico. A partir desse norte. E o que isso tem a ver com Matrix? Isso tem a ver com Matrix em relação a uma realidade ilusória. Porque nós acreditamos que a realidade é de uma maneira, de que a vida é uma coisa, quando na realidade ela é outra coisa. Isso porque nós não somos capazes de compreender a realidade de uma maneira completa. Então, René Descartes não foi o primeiro. Não foi o primeiro. Porém, foi um pensador de extrema importância na ideia sobre Matrix. Porque a partir do pensamento penso, logo existo, então eu coloco em xeque, eu coloco em questão todo o resto da realidade. E a partir do eixo, que é o meu eu individual, eu consigo analisar, questionar e raciocinar a respeito disso. E aí, o processo de racionalização em busca da verdade foi bem descrito no livro de Descartes, Discurso do Método, de 1637. Nesse discurso ele descreve em primeira pessoa a trajetória dele de descoberta das dúvidas e em busca pelas respostas. Então, não basta a gente se conformar com um filme baseado em fragmentos e não buscar o restante. Isso porque o próprio filme é como a Vila do Descartes, lá onde ele morava, que tem as suas próprias interpretações sobre algo, só que se limita ali, se limita naquilo. E para que a gente encontre a verdade, a gente precisa transcender isso, buscar algo muito mais disso. Inclusive, o pensamento de Descartes também é semelhante ao pensamento de Sócrates, que foi o pai da filosofia. O pai da nossa filosofia que começou a buscar as questões morais, as questões envolvidas ao ser humano, direcionadas ao ser humano, e não simplesmente ao mundo natural, ao mundo exterior. Então, a partir de Sócrates, a filosofia começa a pesquisar o eu, o indivíduo. René Descartes dá origem, então, à filosofia moderna, trazendo a dúvida sobre todo o resto, porém trazendo uma certeza, trazendo um norte, o norte do eu, o eu individual. O único eu que nós podemos saber que realmente existe. Esse eu que o cristianismo chama de Lúcifer. Um eu que o hinduísmo chama de Krishna. O taoísmo chama de Tao. Os Rosa Cruzes chamam de centelha do espírito. São ideias que vão começar a fazer sentido aos poucos. Mas elas só vão começar a fazer sentido real quando a gente começar a juntar os fragmentos. E a gente tem a ajuda de todos os outros eus. Todos os outros eus que estão por trás do mundo manifesto, que estão por trás da nossa Matrix. E apenas a gente estudando, analisando e compreendendo, conhecendo esse eu
interno, esse eu transcendente que tem por trás da Matrix, é que a gente vai começar a desdobrar o que realmente significa isso de Matrix.